Bom, vamos tentar botar o vídeo do Bolsonaro na maçonaria? Vamos lá ver então. Cadê o Bolsonaro maçom? Nós temos como buscar uma nação justa e perfeita. Para tal... Aí, ó. O discurso não tem nada demais, tá, gente? É as bobagens de sempre do Bolsonaro, o Brasil tá indo pra virar Venezuela, sei lá o que tá falando aí, essas coisas aí que não interessa o que ele tá falando, porque é aquela mesma coisa de sempre. Mas esse foi o primeiro vídeo que viralizou ontem, né? Colocaram esse vídeo aí, e aí depois desse veio um monte de outras coisas, né? Um monte de outros vídeos, tem uma foto do Bolsonaro sentado num templo maçônico, resgataram o casamento da Carla Zambelli, lembra que a Carla Zambelli casou com um cara da aeronáutica, da marinha, eu acho, né? Casou num templo maçônico, eu nem sabia que existia casamento no templo maçônico. Casou com um cara no templo maçônico. Lembro que até o Sérgio Moro foi padrinho, né? E daí depois brigaram, né? O Sérgio Moro começou a chamar ela de minha cara, né? Essa gente. Ai, ai. Disso aí virou um rebuliço. Eu tô trazendo aqui porque muita gente não acompanha Twitter, né? E essas coisas são muito coisa de Twitter, né? E aí, galera, qual que é a grande questão aqui? A repercussão dessa parada nos grupos de pessoas bolsominionarizadas foi imensa. Sério, vocês não têm noção. Olha pra vocês terem noção do alcance disso, tá? No Twitter, a principal conta que postou isso ontem, que é uma... Eu acho que é uma conta de celebridades, não sei, Pop, alguma coisa. Agora eu perdi aqui, eu até retuitei ontem. Pop, revista Pop, não sei. A principal conta que assim, muita gente publicou isso ontem no Twitter, tá? Mas a principal conta que publicou isso no Twitter, só naquele link daquela conta teve 10 milhões de views até ontem. E ó, eu conheço Twitter, tá? É muito raro. Muito raro. Olha, pra ser uma coisa no Brasil com 10 milhões de views, cara, tem que ser a Anitta declarando voto no Lula, tá? Tô falando sério mesmo. É nesse nível, assim. Dá pra voltar pra ver depois, no primeiro dia, quando a Anitta declarou voto no Lula, quantos milhões de views teve o vídeo dela no Twitter. E aí vai dizer, ah, mas é só no Twitter. Não, chega num tamanho desse no Twitter, você sabe que esse negócio espalhou. Como que o negócio espalhou? Como que a gente consegue saber que o negócio espalhou? Primeira coisa, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é o Google Trends, né? Que é onde você consegue medir a quantidade de pesquisas que as pessoas estão fazendo em cima de um determinado termo. E eu coloquei ontem, por curiosidade, para saber, e olhem a explosão da curiosidade pelas pessoas em cima do termo maçonaria. Olha ali, ó. Absurdo, né? Isso é o gráfico dos últimos 7 dias. Vocês podem ver que, né, não havia um grande interesse fora do normal pela maçonaria. E aí, ontem, o negócio, pum, explode. E aí, o Google Trends, ele dá para você os termos relacionados de pesquisa em relação à palavra maçonaria. E olha quais são os termos relacionados de pesquisa em relação à palavra maçonaria. Estão vendo aí? Bafomete Bolsonaro, vídeo do Bolsonaro na maçonaria, Bolsonaro na maçonaria, Bolsonaro satanista, maçonaria satanista. Então, esse negócio, obviamente, ele saiu da bolha do Twitter. Aqui a gente já tá falando no sistema Google. A gente saiu da bolha do Twitter e tá falando do sistema Google. E esse negócio explodiu também no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e no Telegram. Tanto explodiu que ontem escalaram o pastor Silas Malafaia para defender o Bolsonaro. E apareceu, fez um vídeo hoje dizendo que não é bem assim, que não tem problema, mas o Lula também apareceu fazendo não sei o que, aquela coisa. Veio, passou um paninho e desviou o foco pro Lula. Mas aí a internet não perdoa. E de novo, gente, eu vou falar de novo aqui a mesma coisa. Quem acompanhou o programa de ontem sabe do que eu tô falando. Quem não acompanhou pode voltar para acompanhar. Não importa o que você acha desse assunto. Simplesmente não importa. Ele pegou na base evangélica que vota no Bolsonaro. Porque para eles importa. Entendeu? Você tem um povo que se importa com isso, cara. O povo brasileiro se importa com isso. Você pode não gostar, pode se debater, pode se arrancar os cabelos, pode falar, que merda que não se importa com isso. 51 imóveis, ninguém fala nada. E milícia, ninguém fala nada. Rachadinha, ninguém fala nada. Mas agora, isso aqui que vai tirar voto do Bolsonaro, você acabou de descobrir que o mundo não é como você gostaria que ele fosse. Eu sei que é um trauma. Eu sei que é traumático isso, tá? Eu não tô tirando onda, sério mesmo, é traumático. Eu, quando descobri que o mundo não funcionava como eu achava que ele tinha que funcionar, eu fiquei muito traumatizado.
Até porque eu sou capricorniano, né? Eu sou muito controlador, né? Eu quero muito que as coisas sejam do meu jeito. Mas enfim, ele não é. Então não importa o que a gente acha disso. O que importa é o que o povo brasileiro acha. A população brasileira. Milhões de pessoas no Brasil se importam muito mais com isso aqui do que com a rachadinha. Tadã! Sério, é um fato. Fazer o quê? O que a gente vai fazer? Chorar? Se descabelar? Podemos, né? Podemos chorar de se descabelar. Não tá proibido chorar e se descabelar. Mas também não dá pra ser um ingênuo e ficar, ai meu Deus, nossa, que merda, né? Isso lembra aquelas coisas de faculdade de jornalismo, né? Depois que você sai da faculdade, você vai lá, escreve uma matéria, daí fica reclamando que ninguém leu a sua matéria, mas todo mundo só fala do Big Brother. Tá, e daí? Que grande constatação. O que você quer? Um abraço? Quer um abraço? Vem cá. Tá bom. Eu li a sua matéria, tá ótima, parabéns, tal. Gente, o mundo é o que é, entendeu? As pessoas, elas se interessam por coisas interessantes pra elas, que fazem o dia delas, fazem elas passar tempo, ou dar risada, ou ficar com raiva de alguma coisa, ou que complementam a vida religiosa delas. Isso aqui é uma coisa que importa pras pessoas no Brasil, pra milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? O quê? Vai chorar? Pode chorar, tudo bem, mas não adianta ficar... Ai, meu Deus, que horrível, né? Nossa, você tá descobrindo agora que a eleição de 2018 foi largamente vencida também por causa disso, por causa de preconceito religioso, também por causa disso. Tá esquecendo que nos últimos anos no Brasil teve vários ataques a centros de religiões de matriz africana? Vários ataques a centros de religiões de matriz africana? A gente vive no meio de uma guerra religiosa no Brasil também há muito tempo. O seio da extrema-direita que levou o Bolsonaro ao poder conversa muito com isso. Muito com isso. Não é alheio ao debate público. Isso só é alheio ao debate público a parte da esquerda brasileira que acha que isso não importa. Vocês entendem? Claro que importa. E aí, a internet não perdoa. E ela foi recuperar o que o Silas Malafaia falava sobre evangélicos e maçonaria. Foi recuperar o que o outro pastor famoso também, que apoia o Bolsonaro, falava sobre evangélicos e maçonaria. E foi recuperar o que o padre Paulo Ricardo, um expoente da direita ultracatólica, do seio da religião católica apostólica romana no Brasil, fala sobre católicos e maçonaria. E, pasmem, obviamente, usando argumentos teológicos, todos são contra. Então vamos lá, vamos ouvir o que eles têm para dizer pra gente. A maçonaria não é para nós. Tem coisa que vale para qualquer pessoa. Pro povo de Deus não presta. Pro povo de Deus não serve. Eu queria saber se um cristão pode ser maçom. Minha resposta é não! A Bíblia diz que tudo que é permitido vem para a luz. A maçonaria é um segredo só. Não tem jeito não. Por quê? Porque a maçonaria fere de frente os princípios do cristianismo. Então nós vamos ler 2 Coríntios 6, verso 14. Diz assim: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem de comunhão a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? E que há de comum entre o crente e o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Ah, mas eu sou um cristão maçom. Então você é um cruzeirense atleticano. É isso que você é. É o vascaíno flamenguista. Não tem lógica. Não tem como a pessoa ser cristã e ser maçom. Eles dizem que eu não sou cristão. Veja que absurdo. Quem criou a lei de liberdade religiosa foi eu em 2003. Quem criou o dia do Evangelho fui eu. Quem fez a lei da marcha com Jesus fui eu. No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de um de nossos alunos que quer saber se ainda é Esse é o Paulo Ricardo, tá? católico se inscrever numa loja maçônica. E a resposta é sim, positivo. Ainda é proibido. Um católico não pode de forma alguma pertencer à maçonaria. Essa é a disciplina da igreja. Nós corremos um risco ainda muito sério, tão ou mais grave que a corrupção. Não pode. Não pode. Você é um cruzeirense atleticano, como diz o pastor ali. Não pode. É importante isso pra política do Brasil, pra tirar as pessoas da pobreza, pra... Não. Mas isso é importante pra você eleger um presidente ou perder uma eleição. Não interessa se a gente gosta disso ou não. Simplesmente não interessa. E aí,
a gente tem duas opções. Ou ignorar esse assunto, e é o que a esquerda brasileira, em larga medida, vem fazendo nos últimos anos, ignorando o assunto, ou fazendo aquele approach, no mínimo, assim, precisamos conversar com os evangélicos, precisamos ter uma interlocução com os evangélicos. Sim, realmente, os evangélicos não são todos iguais, né? É um grupo muito heterogêneo, né? Tem essa coisa meio quase de naturalista, né? Naturalista inglês no Brasil do século XVIII, assim, né? Vamos lá ver esses povos evangélicos. Olha, eles não são todos iguais. Alguns querem comer a gente, outros não querem comer a gente. Vamos estabelecer contato com eles. Ou você expõe as contradições. E não precisa fazer juízo de valor para isso. Você pode simplesmente não fazer nenhum juízo de valor em relação a isso. Não se importar, inclusive, com religião. Eu sou uma pessoa que me importo com religião. Gosto de estudar religião, gosto de falar sobre religiões, gosto mesmo. Eu tenho Bíblia em casa, eu tenho Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho uma versão do Alcorão espelhada, traduzida em inglês, né? Lado a lado do original. Eu já estudei budismo, já assim, eu gosto, é uma coisa que uma coisa que me chama a atenção. Mas eu não sou uma pessoa religiosa e não sou uma pessoa que crê em Deus. Só que eu não vou ignorar esse assunto sabendo que milhões e milhões, para milhões de pessoas, isso define muito mais o voto do que qualquer coisa que passar pela sua cabeça agora que você vai me dizer que é mais importante do que isso. Então, uma coisa são as coisas que são importantes para você governar e fazer um país. Outra coisa são as coisas importantes para você ganhar ou perder uma eleição. Em geral, elas não são as mesmas coisas, porque a eleição, ela é a decisão do voto, ela é emocional. Eu vivo falando isso para vocês aqui, né? Então, uma coisa é como você vai ganhar a eleição. E vou repetir aqui, para ninguém cortar isso e tirar do contexto. Não tem nenhuma notícia falsa sendo produzida em relação a... Bom, talvez você vai me mandar alguma aí, mas o cerne dessa questão é uma tiração de onda, primeiro, e expor a contradição. Uma contradição que os próprios evangélicos e os próprios principais padres da Igreja Católica falam. Você não pode ser cristão ou evangélico e maçom. Não pode, tá aí. Os padres estão falando, não é a gente que está falando. Então, simplesmente expor isso. Não tem nenhum sentido dizer que estamos jogando o jogo deles. Estaríamos jogando o jogo deles se estivesse produzindo deepfake, shallow fake, inventando pesquisa no Jornal Nacional que não existiu, dizendo que o PCC apoia que o Marcola votou no Lula, que etc e tal. Isso aí é tudo mentira. E isso é o jogo que a extrema-direita está jogando no Brasil e no mundo todo. Esse negócio da maçonaria que surgiu ontem não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Está expondo a contradição do candidato. Vem cá, se um candidato aparece amanhã no Brasil, concorrendo a qualquer cargo que seja, tá? E tá fazendo uma plataforma vegana, tá? E aí, tá lá, o cara é vegano, pedindo o voto dos veganos, toda a plataforma dele é vegana. E alguém pega e filma o cidadão comendo um churrasco numa churrascaria. Vocês vão dizer que se alguém publicar esse vídeo na internet, tá fazendo um jogo sujo? Por que tá fazendo um jogo sujo? Tá expondo a contradição do candidato. O candidato tá pedindo voto dizendo que ele defende uma plataforma vegana, que ele é vegano, que ele é contra o abate de animais para consumo humano. E aí o cara foi flagrado numa churrascaria. É a arte mais elevada da política? Não é a arte mais elevada da política, mas eu tenho uma má notícia para vocês também. A política não é uma arte elevada. A arte elevada é a literatura, é a pintura, o cinema, a fotografia, né? Estamos falando de outra coisa, a música, aí estamos falando de uma arte que eleva o espírito. A política não é uma arte elevada. Não é. Não é mesmo. Nem nunca foi. E a política não está piorando agora. Lembrem das sujeiras que fizeram durante a campanha do Collor e vocês vão ver o que era a sujeira na política brasileira, e isso que não existia internet. Que se existisse internet, teria sido pior ainda, né? Então, gente, pode chorar, pode reclamar, mas é o que é como é, né? Antes de mais nada, uma coisa que eu achei muito curiosa. Os grupos bolsonaristas estão... E aí, falei assim, né? Isso aí bateu como uma bomba nele. Gente, eu tô falando sério. E ainda eu acho que vai sair medições sobre isso de quem estuda o caso mesmo nos grupos mais fechados, né? De Telegram e de WhatsApp. A sensação que eu tenho desde ontem é que isso aí bateu de um jeito muito pior do que qualquer escândalo que ligou o Bolsonaro a qualquer coisa durante o governo dele.
Sério mesmo. Eu não consigo lembrar nem pandemia, nem negócio que não comprou vacina, nem o escândalo da Covaxin, nem os imóveis, nem o cara da casa de vidro, nem a questão do vizinho do Bolsonaro ser o cara que matou a Marielle, nem rachadinha, nada. Eu não lembro de ter visto algo que tenha sido tão avassalador em tão breve. Eu tô falando assim, uma coisa que explodiu em 5 horas. Nessa base que vota no Bolsonaro por acreditar que ele é um enviado de Deus, um mito, o Messias, o cara da família, aquele que crê, o que chora no culto. Cara, nessa galera o negócio voou. Voou. Tanto voou que tá aí o Carluxo reclamando de fake news, né, e tal. E aí ontem nos grupos estavam maior alvoroço, e sabe o que eles estavam fazendo ontem nos grupos para se defender? Para além desses grandes próceres aí, né, da extrema direita, que estão gravando vídeo, falando que não é bem assim. Sabe o que eles estavam fazendo ontem? Estavam fazendo isso aqui, ó. Usando checagem da Folha de São Paulo para dizer que o vídeo é um vídeo antigo. Aí, cara, chegou o grande dia. Aqui tem o combo da falta de lógica. E eu sempre falo pra vocês que não dá pra analisar esse grupo com a lógica que a gente tá acostumado. Sim, eles estão usando, eu peguei pra vocês aí, ó, 4 prints. Eles estão usando a folha lixo, como eles chamam, e os fact-checkers do George Soros, os globalistas, pra dizer que isso aí é uma sacanagem. Chegamos nesse ponto, né? Então isso foi uma coisa que me fez rir demais ontem. Quando eu comecei a olhar esses prints, eu falei, não é você, meu, não é você, meu. E aí, galera, tem uma coisa nisso tudo que não é piada, que me preocupa muito. Aí começou a circular várias coisas que me deixaram, né, realmente preocupado. Uma delas é o seguinte, vazou uma imagem de um livro didático que o Bolsonaro vai distribuir nas escolas caso ele seja reeleito, tá? A imagem é essa aqui, ó. É a mamadeira de Bafomé, né? Lembra da mamadeira de piroca que a esquerda distribuía? Pois é, não deu certo, né? Então, cuidado para não reeleger o Bolsonaro, porque ele vai distribuir a mamadeira do capeta nas escolas. Vai ter o kit maçom, vai ter o kit satã, né? Então a gente tem que votar direito para não deixar o Brasil cair na teta do diabo, galera.